Bom dia, bom dia, Juliano, bem-vindo. Eu estou fixando o comentário aqui. Bom dia, bem-vindos. A gente vai falar sobre meditação. Então, o tema meditação, por que se preocupar com isso? E aí, já vou começar e a gente vai esperando a galera. O Instagram fica um tempinho avisando aqui o pessoal. E eu vou contextualizar um pouco sobre, né, o nosso cenário, sobre o nosso trajeto até aqui. E vou falar um pouco também algo que é citado no livro, vou explicar sobre a sala de meditação para reforçar o convite para vocês. Bom, contexto de pandemia, contexto de quarentena, esse cenário todo que vocês já conhecem, a gente está em casa. Algumas pessoas têm possibilidade ainda de desenvolver um trabalho, home office, outras pessoas precisam sair de casa, tomando todos os cuidados, né? Tem pessoas que estão se superando em alguns aspectos que antes não estavam precisando se importar com isso, né? E quantas habilidades a gente tem tido que desenvolver, né? Eu acredito que a gente não possa, né? Não tenha que negar o que está acontecendo, que é um risco real, né? Tudo isso da gente realmente se proteger, da gente se cuidar, não só por mim, mas pelo nós, né? Pelo outro. Então a gente não pode negar, fingir que não está acontecendo, né? Só que a gente também não pode cair só na insatisfação, só na reclamação ou só no pessimismo, porque isso pode, né, fazer com que a gente não desenvolva as habilidades que a gente está tendo a oportunidade de desenvolver agora e faz com que a gente prejudique a nossa saúde, prejudique, né, a maneira como a gente pode contribuir com as outras pessoas, com a nossa convivência, né? E aí a gente sempre vai precisar desenvolver novas habilidades. Bom dia, seja bem-vinda, Timila. A gente precisa focar em desenvolver, né? No livro, eu vou comentar sobre o livro Meditação da Plena Atenção Vipassana em Linguagem Simples, que é esse livro que a gente vai dentro da sala de meditação conversar sobre ele, estudar junto para fazer as práticas, tá bom? Então, prática vai ser lá dentro. E aí no livro diz assim que a gente vive com insatisfações. E por que a gente vive com insatisfações? A gente tem uma característica inerente à vida que é humana, né? A gente traz insatisfações que são naturais, então a gente às vezes tem consegue suprir algumas insatisfações com a questão de um emprego, com algum trabalho que a gente coloca no mundo, com alguma distração, com algum prazer, com algo que a gente, né, esteja se agradando em algum momento ou outro, só que essa insatisfação ela volta, a gente pode desenvolver um potencial pleno humano, né? Então o objetivo da meditação, a finalidade da meditação é uma transformação pessoal, né? No livro diz assim, a civilização, ela muda o homem por fora. Então a gente tem às vezes alguma questão para resolver, uma insatisfação, e a gente apela para essa formação de cultura que é fora. Então a gente ganha outros espaços, ou a gente consome coisas, ou a gente se desenvolve mais por fora. Seria uma maquiagem, né? Uma roupa que é para vestir essa insatisfação quando a gente não resolve ela internamente. E já a meditação, ela suaviza a partir do interior e mais profundamente. E é essa transformação pessoal que vai gerar resultados e que vai gerar que a gente possa contribuir um pouco mais. Porque daí a gente diz assim, que a educação é que resolve, né? A educação vai resolver todos os nossos problemas. A educação, mas de que educação a gente está falando? A gente está falando da educação nossa ou da educação do vizinho? Ou aquela educação que a gente teria
que esperar que viesse de políticas públicas ou que viesse do governo, que investisse em escola, em outra, né, maneira. Então, não tá bom do jeito que tá e aí precisa mudar. Que educação a gente está falando, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente disse até aqui. Quem está me acompanhando vai lembrar disso. E quem não tá acompanhando, tá tudo gravado, né? No IGTV, no Instagram e no canal do YouTube também. É só olhar lá. Que a gente vem falando sobre essa questão da educação, a gente viu que existem aspectos sobre essa educação, bom dia, sobre principalmente a educação escolar, existem alguns aspectos e deles a gente viu que a escola e a família interferem muito na nossa aprendizagem. A gente então olhou para a família, quer dizer, qual a nossa origem, de onde a gente vem e traz influências de quem a gente é hoje. Por isso a gente fez uma série só de tipos de família e aí a gente identifica então de onde eu venho, como eu venho, só que hoje como adulto, eu posso escolher fazer um pouco diferente a partir, sim, das influências que eu tive, mas eu posso fazer de uma maneira que eu precise desenvolver isso, ou vai ser limpando aquilo que não tá mais legal, aquilo que tá sobrando, aquilo que não precisa mais fazer parte de como eu quero seguir, ou desenvolvendo algo novo, trazendo algo novo para minha característica, como eu quero que eu me desenvolva, como eu quero que eu me transforme, né, para lidar com essas insatisfações inerentes à natureza humana, ou simplesmente reconhecendo aquilo que já está interno, aquilo que já é o que eu sou, né? Esse cultivo de paz interior, esse cultivo de uma mente um pouco mais quieta e que essa quietude possa ir para nossas ações, possa transformar aquilo que a gente coloca no mundo enquanto trabalho, esse cultivo ele é a gente simplesmente parar um pouco e reconhecer aquilo que já existe em nós, né? E a meditação, ela nos ajuda a reconhecer isso. Então, o nosso primeiro círculo de influência, que é o da família, ele vai interferir sempre no que a gente escolhe, no que a gente decide, em como a gente é, só que a gente pode sair um pouco, né? Ampliar um pouco e pegar só aquilo que a gente realmente escolhe para continuar sendo, né, da maneira como a gente decidiu agora, que pode ser um ser humano mais, enfim, trabalhado mesmo nessas habilidades, que são as habilidades mais dos pilares aprender a ser e aprender a conviver, né, não para coisas minhas, né, para ganhar benefício só para mim, mas para que eu seja uma pessoa melhor, uma influência melhor, para que eu ajude um pouco mais no mundo, né? E aí aquele ditado assim, se você não ajuda, pelo menos não atrapalha. Então a gente às vezes não vai conseguir agora contribuir tanto quanto a gente gostaria, né? A gente tem momentos, mas pelo menos a gente é um problema menos para o mundo resolver, para as pessoas que estão à nossa volta resolverem, e daqui a pouco a gente vai ganhando espaços em nós e habilidades e se desenvolvendo, né, desenvolvendo essas insatisfações a ponto de também contribuir, né, bem efetivamente com as pessoas, né, bem no início quando começou tudo isso, da quarentena, muitas pessoas rápido já começaram a se juntar e começaram a fazer coisas, tem gente fazendo máscaras, o outro fazendo compra no supermercado para os idosos, e sempre alguém se ajudando, estendendo a mão, né? Bem no começo eu não estava muito em condição de ajudar muitas pessoas, estava passando por questões bem pessoais também, né? Eu, a minha família aqui em casa, com as coisas que tinham acontecido. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, o pessoal tá fazendo máscara, o pessoal tá se ajudando, o pessoal tá atendendo telefone de pessoas que precisam conversar, desabafar, todo mundo tá se ajudando e eu não tô fazendo nada, o que eu vou fazer, Mas aí eu posso me respeitar também, entender que é um momento de recolhimento, de quietude, para que eu me organize e quando eu estou organizada, posso ajudar outras pessoas a estender a mão, né? Então, eu sempre falo que o final, o objetivo, né, a finalidade de tudo que a gente faz vai ser
para a convivência, para o aprender a viver juntos, para ser melhor para o nós, para o todo, para deixar algo melhor no mundo. Mas não quer dizer que a gente vá o tempo todo conseguir estar sempre estendendo a mão. Às vezes a gente precisa se aquietar um pouco, precisa se recolher, precisa receber ajuda também, e isso tudo faz parte, né? A gente trabalha essa sensação, essa percepção do ser eu, pra gente depois conseguir estender a mão pro outro, pra gente depois formar, né, essa corrente que é necessária para que a gente viva bem, né? Então, a finalidade é o outro, a finalidade é a convivência, mas a gente tem que cuidar da gente também, né? E a meditação traz isso, né? Então, esse é o cenário que a gente vive, a gente, por exemplo, traz muitas insatisfações com a questão da educação, né? Eu falei aqui que educação é nossa ou do vizinho. A gente traz insatisfações, ou a gente vai reclamar do outro, ou a gente vai reclamar das políticas, né? Ou do governo, de como a gente acha que a educação escolar deveria ser. Só que o fato é que a gente precisa se educar, né? E se educar para que isso melhore, para que isso não... Se a gente tá em um cenário que traz questões de egoísmo, que traz questões aí que são de procura muito individual, né, de benefícios, algumas pessoas até que ainda não despertaram assim para entender que precisa ajudar o outro, só com se desenvolvendo e estudando só para benefício próprio, né? A gente, em alguns momentos que a gente precisa, né, e a gente se centra em se desconectar do todo, né? A gente vai gerando insatisfações e vai ampliando essas insatisfações. O que a gente precisa fazer é entender essas insatisfações e ampliar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paz, né? A meditação nos ajuda a trazer esse cultivo de paz que começa dentro, que começa com a gente, para depois a gente poder espalhar. Então, pensando em tudo isso, pensando em que a gente pode primeiro se olhar, se organizar e depois influenciar de certa maneira nessa convivência, eu tenho estudado esse livro, que é a Meditação da Plena Atenção. É um livro que é muito porque ele traz de forma bem prática, bem objetiva, ele aborda um pouco da filosofia, mas ele não fica na teoria só, ele então traz práticas, o que é a meditação, o que não é a meditação, o que você faz na prática, como que você respira, como que você não faz. Então, ele é bem prático, né? E o meu trabalho, o meu foco é desenvolver esses dois pilares, aprender a ser e aprender a conviver, e olhar isso como funciona na nossa educação e na nossa aprendizagem. Então, o foco da sala de meditação, que é o convite que eu fiz para vocês, é esse, né? Então, a gente lê um pouco, fazer um pouco de prática, se lembrar, né? Lá no formulário tá escrito lá como objetivo nós estarmos juntos e nos lembrar de fazer a prática do cultivo do silêncio, porque é uma coisa que já está aqui, é muito simples, já faz parte, já está para todos, só que a gente precisa se lembrar, né? A gente já sabe, só que a gente às vezes não faz, né, com consciência, que é a respiração. Então a gente, por exemplo, hábitos muito, muito corriqueiros que a gente poderia fazer bem tranquilamente, a gente acaba não fazendo, como tomar água, por exemplo. Todo mundo sabe que precisa tomar água, é só pôr água no copo, tomar, é simples. Não precisa de aulas para isso. Só que às vezes a gente fica trabalhando por horas e horas, e se a gente não tem uma estratégia, a gente esquece de tomar água, a gente fica no flow, né? Então, às vezes tem pessoas que carregam uma garrafa de 2 litros cheia de água para cima e para baixo, porque se não carregar a garrafa, não levanta para ir na geladeira, para pegar água, acaba que fica ali imerso numa atividade e não vê o tempo passar. Então tem gente que coloca timer no celular para poder lembrar, tomar água, pede para alguém avisar, né? Gente que faz atividade física ou que faz bom dia, bem-vinda. Gente que que come mais proteína ou faz atividade física, sempre tem que lembrar disso, né, de tomar água, e é uma coisa simples, né, que não precisa de grandes técnicas, e a respiração é a mesma coisa, já está aqui, já está para todos, não precisa de grandes técnicas, mas a gente às vezes precisa lembrar disso, né, e precisa
talvez estar em um grupo com pessoas que nos lembrem disso. Bom dia, Deise, bem-vinda. Então, então é dentro daquelas habilidades que eu falei para vocês, das que a gente não precisa nem trazer algo novo, né? A gente precisa limpar algo que não tá mais interessante, que não tá mais legal, que não precisa mais fazer parte. E a gente precisa reconhecer e olhar para algo que já está aqui, que é essa questão da quietude, que olhar para a respiração nos traz. Então, o objetivo da sala de meditação é estar juntos para nos lembrar de respirar mesmo, né? E de fazer isso, a gente vai estudar um pouco, leitura e prática sempre, tá bom? E o objetivo de estar juntos é formar realmente na prática essa corrente, né? Porque eu disse que tem os objetivos que são individuais, mas que o fim, né? A finalidade, sempre a finalidade do desenvolvimento dessas habilidades que são o ser e o conviver, é sempre um objetivo com o outro e um objetivo com o nós, né? Não faz sentido a gente buscar uma prática só pra gente. Claro que a meditação também, sozinho, né? Em casa, existem vários aplicativos que dá para baixar no celular, fazer essa prática sozinho, ou fazer essa prática em outros grupos presenciais ou online, mas quando a gente está em grupo por um objetivo, isso fica um pouco mais reforçado, né? A gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar. Então, esse é um objetivo da sala também. E aí, eu convido então vocês, o formulário tá no link da minha bio, tá na bio, né? O link. Lá tá explicando tudo como vai funcionar. Eu coloquei 3 possibilidades de horário, né? Manhã, tarde e noite. E aí a gente vai ver em qual horário fica melhor para vocês. Eu vou abrir a sala, mandar o link no dia também que vai ser a sala, que vai ser o estudo. Vocês vão receber. E isso tá tudo explicado no formulário, tá bom? E aí vocês vão ser convidados para a gente fazer a princípio 8 encontros, né, para a gente ter um trajeto disso. Então, a gente olhou para as questões escolares, a gente olhou para os tipos de família, a gente está agora olhando para nós enquanto adultos, como que a gente se educa, como que a gente se forma, e a meditação entra como um elemento dessa nossa formação, dessa nossa educação, que pode nos deixar um pouco mais um pouco mais próprios, né, um pouco mais tranquilos para também contribuir com os outros, né, que seja nesse contexto que a gente está de pandemia, de quarentena, e que seja quando a gente sair disso também, porque a gente vai sair daqui um pouco melhor, a gente vai sair daqui tendo aprendido e tendo ganho novas habilidades que podem contribuir um pouco mais com o mundo, né? Então, eu vou encerrar aqui a live, mas aí eu fico à disposição de vocês para responder nos stories e para responder também no direct. Pode me mandar mensagem, tá bom? E falem comigo. E o formulário vocês já podem ir preenchendo. Se tiver alguma dúvida, mandem para mim. Tem um campo no formulário também de sugestões e de perguntas, tá bom? Se vocês têm alguma pergunta para fazer, tem alguns minutos ainda que a gente pode conversar, ou a gente fica por aqui e a gente se fala lá fora, tá bom? A sala de meditação começa na semana que vem, o primeiro dia é dia 13, acho que é isso, é dia 13, 14 e 15, e aí a gente vai combinando, tá bom? Algum comentário? Beijo. Ótimo dia para vocês então, gente. Ótimo dia de trabalho. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa semana para você. Tchau. Até mais.